Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Com a Constituição da República Portuguesa, em 1976, surge a consagração do direito à saúde, focando de forma privilegiada uma preocupação com a equidade no acesso aos serviços de saúde, tendo esta que ser de forma inequívoca um pilar fundamental das políticas de saúde a implementar. Em primeiro lugar, saudar todos os profissionais de saúde que se dedicam a esta nobre causa, que é cuidar do outro, bem-ajam. Relativamente ao Serviço Regional de Saúde, no tocante a estruturas, tem uma presença reforçada em todos os concelhos da região, não há dúvidas. Contudo, este investimento em estruturas, equipamentos e recursos humanos não pode ficar agora desprezado, principalmente porque estes novos tempos são de exigência e porque corremos o risco de se condicionar de forma efetiva a capacidade na prestação dos cuidados de saúde, que, como já referido, é um direito consagrado na nossa Constituição. É caso para dizer que existe a obra, mas vai faltar a capacidade de gestão e uma estratégia concertada para a promoção do serviço que a população precisa. Neste momento, e principalmente em Santana, Porto Muniz e São Vicente, o serviço disponibilizado é insuficiente e não serve à população. Os concelhos do norte da região representam percentagens de poder de compra mais baixas, maior percentagem de idosos, índice de envelhecimento mais alto e um dos serviços de urgência e de cuidados de saúde primários prestavam um suporte importante e fulcral. Não é necessário nenhum exercício intelectual para entender que os serviços de saúde de proximidade nas zonas mais rurais têm inúmeras vantagens e cobrem uma necessidade real da população. A pandemia trouxe medo, consequências e dificuldades, mas, a par destas questões, trouxe para o Norte um acréscimo de problemáticas relacionadas com o acesso ao serviço de saúde, e isto tem que ser relevado. São muitas as pessoas que me abordam e contam as dificuldades que sentiram. São pessoas com 80 ou mais anos que têm de sair à noite, acompanhadas dos seus filhos, para se deslocar até Machico, esperar 2 horas ou mais por um atendimento e depois ter de regressar às suas casas num processo que leva umas 4 ou mais horas, que poderia ser reduzido a 1h30 no máximo. Digam-me, estas pessoas não merecem melhor? Deixemos-nos de hipocrisia. Ou antes os serviços estavam abertos e não havia atendimentos. Ou as pessoas deixaram de adoecer com a chegada da pandemia. Não. As pessoas continuaram e continuam a adoecer. E mais do que nunca precisam do serviço de saúde e das urgências a funcionar, no mínimo, com os mesmos horários de antes. Ora, vejamos, no momento pandémico em que se pedia que todos ficássemos em casa, uma pessoa que vive no Concelho do Norte, que felizmente até à data não registrou nenhum caso de Covid-19, caso adoecesse, tinha que sair do seu concelho, seguro, em termos de pandemia, para se socorrer dos serviços de saúde. Como é que é possível, em plena crise sanitária, encerrar os serviços que combatem precisamente a doença? É como estar em guerra e enviar o exército para teletrabalho. O ar puro não cura doenças. Antes de procederem a qualquer encerramento ou alterações de horários, tinham a obrigação de auscultar as pessoas. Parece-me que isso não foi feito. Sugiro que façam um inquérito honesto e transparente com a questão: estamos a pensar em encerrar o serviço de urgência do seu concelho? Concorda? Sim ou não? Mas não se esqueçam de colocar a setinha do partido a apontar para o céu. E já agora do CDS também, que é conivente com tudo. Queremos saber quem assumirá as consequências deste abandono. Quantas pessoas ficaram sem acesso aos cuidados de saúde? Exigimos responsabilidade política. Quem vai assumir as responsabilidades? A Covid-19 veio demonstrar e permitir que o encerramento destes serviços fosse uma realidade. Só após o grupo parlamentar do PS vir a público defender os interesses da população é que foram tomadas medidas de serviços mínimos. Não nos peçam para compreender por que razão encerram serviços que há muito já queriam encerrar. A má gestão também nesta área tem consequências nefastas e com certeza as pessoas estão atentas e foi com a força delas que se conseguiu algumas respostas. Ora, vejamos, por exemplo, num artigo na Comunicação Social de janeiro, o grupo parlamentar do PS, numa visita ao Centro de Saúde de Santana, referiu o seguinte: a saúde é uma aposta da governação do Partido Social Democrata e, sendo uma aposta clara, esta proposta vai no sentido de melhorar os cuidados de saúde, que já são de qualidade, que são prestados à população de uma forma efetiva. Para o PSD,
A nova perspectiva da organização dos centros de saúde deve garantir horários de atendimento e de consulta mais alargados, bem como o funcionamento do serviço de urgência. Vão dizer que a pandemia alterou estes pressupostos, mas a verdade é que a pandemia não pode ser desculpa para o desinvestimento na saúde. Outra situação, passados 6 meses, a 4 de julho, o PSD Santana congratulou-se com a abertura da reabertura dos serviços de urgência de Santana. Primeiro é importante clarificar que foi preciso o grupo parlamentar do PS chegar à frente e exigir esta reabertura. Segundo, o horário proposto responde às efetivas necessidades da população. Outra coisa, no site do César Rame, o horário de a abertura deste serviço não corresponde à realidade. Aqui diz que o serviço de urgência está aberto das 8 às 22 todos os dias. Mais uma vez, isto não é a realidade. O norte da Ilha da Madeira é uma das zonas que mais precisa de recuperar em diferentes áreas e para onde devem ser dirigidos os recursos para que tenhamos um território mais equitativo em termos de oportunidades e na saúde isso não pode ser uma exceção. Os desinvestimentos na área da saúde põem em causa o desenvolvimento destes concelhos e não garantem a equidade ao nível das condições e dos direitos de todos os seus residentes. O investimento na população e nas suas necessidades é fundamental e garante uma verdadeira coesão territorial. O Serviço Regional necessita efetivamente de um reforço e comecemos logo pela sua gestão. Obrigada.